aí, meus queridos inscritos e não inscritos? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a 27ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Nanatsu. E agora bora pra hora do salve. Lembrando que os salves ocorrem dia sim e dia não. Aqui vai um salve para os seguintes seres humanos: White FF, Novo Dog de Chapéu kkkk, Robson William, Ana Paula, José Elias, Sérgio Andrei, Saku Gamer, X Gamer, Ban Falido, Senhor Zepso, João Francisco Lima de Souza, Daniel Machado, Botelho Conavara, Simone Teixeira Biscoe, Cert 035, Luciana Furtado, Luan Jerônimo, Otto Feio, Paulo Silva, Quilua Teorias, Tio Hades Teorias, Josias AFT, Alugard Kitsune Teorias Insanas Rura 5, João Pedro Vinheira, Senhor Shanks Ace Teorias, Tarso Rafael, Paulo Santos BDF, Kaique Silva, João Guilherme AGB. Esses foram os consagrados dos quais pediram um salve no vídeo anterior, e aparentemente os créditos não vão exibir os salves, já que tem nome demais, e da última vez que eu tentei colocar tantos nomes nos créditos, eu quase joguei o meu celular no chão, de tanta agonia em escrever tantos nomes. Mas bom. Um amém ao Deus Jabiroca, e sem mais delongas, bora continuar essa história maluca. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 27. Black vs Jabiroca, Neto contra avô. A história continua, com os pecados acordando Deus Jabiroca e eu, para que se iniciasse a luta entre nós, pois o sol já estava se pondo. E assim que o Deus Jabiroca acordou, ele deu um grito bem alto. Partiu Perou. Enquanto isso, na mente do Meliodas, já sei de onde é que veio esse lado pervertido meu e do Black. E quando eu acordei, eu gritei bem alto. Tá na hora do pau. Quem entendeu a referência, entendeu. E após acordar, os pecados nos levam até o lado de fora do bar, para que a luta começasse. Mas assim que o Deus Jabiroca chegou ao lado de fora, ele estendeu a mão para uma montanha e disse: Hakai. Assim, a montanha vira pó, e ele diz em seguida: venha, arena dos deuses. E do nada, surge uma enorme arena no lugar que a montanha ficava, e ela era feita de um material que eu nunca antes havia visto, com detalhes em dourado. E logo o Deus Jabiroca diz o seguinte para Merlin: use o seu tesouro sagrado, para mostrar a luta aos outros, e é melhor vocês ficarem a uma distância de no mínimo 20 quilômetros, para não serem atingidos pelas ondas de poder mágico. Assim, os pecados vão para bem longe dali, todos em cima do porco de terra. E quando eles já estavam a uma distância bem grande, a Merlin lançou um feitiço para cima, no formato de um raio laser, como uma espécie de sinalizador. E vendo aquilo, o Deus Jabiroca me teleporta para dentro daquela arena, e logo ele diz o seguinte: bom, escolha um dos lados da arena, e me avise quando estiver pronto para lutar. E a propósito, essa arena é feita com um material mais resistente que existe, do qual pode aguentar o impacto de um cometa como se não fosse nada. Então eu vou para o lado esquerdo da arena, tremendo um pouco, já que a surra seria inevitável. Daí o Deus Jabiroca se teleporta para o lado direito da arena. E eu digo: podemos começar. Então o Deus Jabiroca grita: que comece a luta. E enquanto isso, a Merlin estava mostrando a todos o que estava acontecendo, usando seu tesouro sagrado, enquanto que notava algo muito estranho em mim. Daí a Merlin diz o seguinte aos pecados: o nível de poder do Black aumentou desde a última batalha, e agora ele tá com 7 milhões de poder mágico. E ouvindo isso, a Sukuna diz: então quer dizer que ele vai levar uns murros do Jabiroca, mas não vai ser completamente solado na porrada. Mas aí a Merlin fala algo que deixa todos muito preocupados. Ela diz: o Black pode até ter ganhado esse poder a mais, só que por algum motivo, 3 milhões de poder mágico estão bloqueados, e ele só tá podendo usar 4 milhões. E ao ouvir isso, a Sukuna diz: retiro o que eu disse, ele vai ser cinsolado na porrada. Enquanto isso, na Arena dos Deuses,
que é o nome da arena que o deus Jabiroca invocou. A batalha começa com o deus Jabiroca partindo para cima de mim em uma velocidade absurdamente alta, e me acerta um soco de direita bem no meio da cara, que me faz sair voando, e bater com as costas em uma das paredes da arena. E quando o deus Jabiroca já ia falar alguma coisa, eu apareço do lado dele, e tento dar um soco nele, mas ele segura a minha mão enquanto dizia: "Chama isso de soco. Eu vou te mostrar o que é um soco de verdade." Assim, o deus Jabiroca me dá um socão de respeito no meio do bucho, do qual eu tento defender com o escudo de Goldamas, mas o escudo se quebra, e o punho do deus Jabiroca acaba fazendo um rombo enorme no meu bucho. E após isso, eu me teleporto para um dos lados da arena, e fico pensando no seguinte, enquanto me regenerava: se quiser causar algum dano no vovô, eu terei que usar todo o meu poder. Assim, eu uso a minha forma de rei demônio, junto com o modo divindade. E logo eu parto para cima do deus Jabiroca. E dessa vez, a luta de fato estava começando, já que eu estava me defendendo dos golpes do deus Jabiroca com um pouco de dificuldade, enquanto que ele só desviava dos meus golpes e contra-atacava. Mas em um certo momento, eu uso 80% de todo o meu poder, e consigo acertar o murro na cara do deus Jabiroca, fazendo o rosto dele virar para a esquerda. E foi aí que o ambiente começou a ficar com um ar tenebroso, e o deus Jabiroca foi virando a cabeça lentamente para mim, enquanto que me dava um olhar de psicopata, e dizia o seguinte: "Meu querido netinho, agora eu vou lutar a sério." E nessa hora, o deus Jabiroca me dá um socão no queixo, que me manda pra cima, e em seguida ele se teleporta até mim e me dá um soco no meio do peito. E quando eu tava caindo no chão, ele ainda dá um chutaço nas minhas costelas, fazendo eu ir pra cima. E por fim, ele faz uma de suas mãos brilhar bastante enquanto dizia: "Detroit Smash." Assim, ele me dá um socão na cara, que me faz cair com tudo no centro da arena. E o impacto foi tão forte, que fez uma enorme rachadura no chão da arena. Lembrando que essa arena é feita com um material, do qual aguenta de boas o impacto de um cometa, então imagina qual foi a força desse golpe, para fazer uma rachadura no chão da arena. E após esse golpe, eu tento me levantar, mas percebo que por algum motivo eu não estava me regenerando, e todos os meus ossos estavam quebrados. E quando eu já achava que ia morrer, uma voz muito familiar vem em minha cabeça, e eu sou levado ao meu subconsciente. Então aquela voz diz: "E aí Black, sentiu a minha falta?" E quando olho na direção que a voz havia vindo, eu vejo que aquele era o Riban, só que ele estava vestindo uma roupa toda branca, e estava com um belo sorriso no rosto. Então eu entro em pose de combate, e pergunto o que estava acontecendo. E o Ridan diz o seguinte: "Bom, isso pode parecer estranho, mas após a Suprema Divindade morrer, uma boa parte do poder que ela tinha foi para você, e o resto foi pro purgatório. Mas o poder que foi para você, era o que eu tinha em vida. E entre todo esse poder, estava a minha consciência." E eu digo: "O que você quer dizer com isso?" E o Ridan diz: "Digamos que a minha alma agora está dentro de você, juntamente com alguns dos meus poderes. E agora que aquela bruaca tá morta, eu posso finalmente pensar direito. Então antes de falar qualquer coisa, eu queria me desculpar por ter feito aquelas coisas horríveis." E ouvindo isso, eu perdoo o Riban, e pergunto o seguinte a ele, enquanto que dava um sorriso: "Será que você poderia me ajudar a lutar contra o vovô?" E o Ridan diz, com um largo sorriso em seu rosto: "Só se for agora." Assim, nós demos um aperto de mãos, e o Ridan começou a desaparecer em uma fumaça branca, enquanto que dizia: "Eu tô contando com você." E logo eu saio do meu subconsciente, e começo a me regenerar, enquanto que sentia um aumento repentino de poder. E agora sim eu tava com 7 milhões de poder mágico. E assim, eu me levanto do chão, e vou pra cima do deus Jabiroca, dando vários chutes e socos nele. Porém o deus Jabiroca estava desviando de todos os meus golpes, até que eu ativo o modo sábio dos sapos, junto com as Goldamas do sábio dos 6 caminhos, e mais uma porrada de outros modos.
E com isso, eu consigo acompanhar a velocidade do deus Jabiroca, até o ponto de conseguir acertar uma sequência de golpes, do qual deixa ele um pouco machucado. E os pecados estavam vendo a luta, enquanto que comiam uma pipoca. Mas em um certo momento, o deus Jabiroca dá um grito dizendo: agora o pau vai comer. Assim, ele usa o seu 100% e começa a me dar uma surra imensa, até o ponto de me arrancar 9 dentes da boca. Mas depois de um tempo apanhando, eu sinto que estava ficando mais forte. E foi aí que o Hidan falou o seguinte no meu subconsciente: essa é a graça da noite, ela é como a graça do sol, só que te deixa mais forte à noite. E com isso, o meu poder foi aumentando cada vez mais, até o ponto de eu ficar com 8 milhões de poder mágico. E em um determinado momento, eu e o deus Jabiroca chocamos os punhos com todas as nossas forças, formando uma onda imensa de poder mágico, da qual pôde ser sentida pelos pecados mesmo à distância, e ela ainda rachou todas as paredes daquela arena. E depois disso, nós começamos uma trocação de golpes, que agora sim eu estava pau a pau com o deus Jabiroca, até o ponto de eu conseguir dar vários murros na cara do deus Jabiroca, fazendo ele perder alguns dentes. E quando faltavam 10 minutos para dar meia-noite, o deus Jabiroca, cansado de levar murros na cara, faz um escudo dourado aparecer em sua mão, e diz logo em seguida: esse é o escudo dos deuses, ele aguenta qualquer tipo de ataque, seja ele físico ou mágico, e ele é 10 vezes mais resistente que toda a estrutura dessa arena. Mas de repente, eu desapareço da visão dele, e reapareço nas costas dele, dando um chutaço na coluna do deus Jabiroca, fazendo o mesmo sair voando e bater em uma das paredes da arena, que logo se quebra com o impacto. E quando o deus Jabiroca já estava se levantando, eu me teleporto para trás dele, e dou um socão nele. Mas para minha surpresa, o deus Jabiroca se defende com seu escudo, do qual não havia nem trincado. E logo se iniciou uma batalha extremamente brutal, envolvendo chutes e socos, dados com uma força colossal, na velocidade da luz. E os pecados estavam vendo tudo aquilo, enquanto que não falavam nada, já que estavam muito impressionados com o nível dessa luta. Meliodas em seus pensamentos: com toda a certeza, eu não vou querer enfrentar algum desses monstros. Sukuna em seus pensamentos: por essa bela luta, o meu querido Black merece um prêmio. Ela pensava isso, enquanto que ficava levemente molhada, se é que vocês me entenderam. Enquanto isso, na arena, faltavam só 2 minutos para meia-noite, e eu já estava todo ferrado com os murros que o deus Jabiroca me deu, e o mesmo podia se dizer dele, pois o deus Jabiroca estava todo acabado, e ambos estávamos quase sem nenhum dente inteiro na boca. E logo o deus Jabiroca diz o seguinte, enquanto que surgia uma armadura negra em seu corpo, e cresciam asas negras em suas costas: você lutou muito bem, meu netinho, mas a brincadeira acaba agora. Assim, ele vem para cima de mim em uma velocidade que superava a da luz, e me dá mais de 1000 socos em apenas um segundo. E depois disso, eu caio no chão, quase não podendo me levantar. E a Merlin vê novamente o nível de poder do deus Jabiroca, e quase fica sem palavras. Ela diz: o nível de poder do deus Jabiroca, agora é de 10 milhões. E ouvindo isso, os pecados dizem: não é possível, o deus Jabiroca deve estar querendo matar o Black. Enquanto isso, no meu subconsciente, eu estava todo jogado no chão, sem poder me mexer. Mas uma mão é estendida para mim, e eu a seguro, para logo em seguida me levantar. E quando eu percebi, o Hidan havia me levantado do chão, e ele estava dando um sorriso enquanto dizia: eu não tenho muito mais tempo nesse mundo, a minha alma precisa sair do seu corpo o quanto antes, para você não virar a minha reencarnação. Daí o Hidan começa a virar uma espécie de poeira brilhante, enquanto dizia o seguinte, e tocava na minha testa: agora eu confio a você, o segredo da minha técnica mais poderosa. Assim, o Hidan desaparece completamente, e eu recebo algumas memórias dele. Enquanto isso, no mundo real, o deus Jabiroca estava se afastando de mim, enquanto dava as costas e dizia: essa luta foi boa, mas no fim, o resultado é um só. A vitória sempre será minha.
E de repente, eu começo a ficar com as marcas negras da Sukuna, enquanto que ativava uma transformação especial, e dizia o seguinte: nunca dê as costas para o seu oponente. E quando Deus Jabiroca já ia se virar, eu apareço na frente dele, e dou um socão no queixo do Deus Jabiroca, fazendo o mesmo sair voando. Daí eu me teleporto pra cima dele, e eu tava com uma forma muito peculiar, que era do Echigo Vasto Lorde, só que com asas brancas em suas costas. E foi nesse momento, que eu dou o meu soco mais forte. Seria mortalmente sério. Soco sério. Assim, eu dou aquele socão do Saitama no Deus Jabiroca, e ele por sua vez, coloca o escudo divino em sua frente, para bloquear o golpe. Mas a força do soco foi tão gigantesca, que fez o escudo rachar completamente, e logo em seguida quebrar, fazendo o meu soco acertar a cara dele com tudo, e o Deus Jabiroca é arremessado com tudo no meio da arena. E o impacto foi tão colossal, que fez com que toda a arena fosse completamente destruída, só restando o chão da arena todo rachado. E após isso tudo, eu acabo caindo no chão de exaustão, e o Deus Jabiroca estava caído ao meu lado, com a cara toda deformada. Daí eu e o Deus Jabiroca falamos ao mesmo tempo, enquanto que chocávamos os punhos. Deu empate. Assim, a luta finalmente termina, com o resultado dando empate, já que ambos estávamos em condições físicas quase idênticas, e estávamos zerados de energia e poder mágico. E depois de alguns minutos ali no chão, o Deus Jabiroca olha para mim, e diz o seguinte: parabéns meu netinho, você tem a minha aprovação, para se tornar o próximo Deus do bem e do mal. E após ele falar isso, uma forte luz branca surge acima da arena, e uma figura misteriosa surge naquela luz. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa batalha, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.